nós vimos a importância da criatividade na evolução da espécie humana, a importância da inovação, a diferença entre inovação, criatividade e invenção. Nós vimos alguns exemplos de inovação centrada no ser humano, com exemplos muito simples, né, de soluções muito simples, que não precisa ser altíssima tecnologia. A gente falou um pouco do processo e agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo nas diferenças entre pesquisas. Nessa fase de coleta de dados, como é que funciona dentro da inovação centrada no ser humano? Então, existem diversos tipos de pesquisas, né? Existem as pesquisas quantitativas, onde a gente usa estatística, a gente entrevista muitas pessoas, para, por exemplo, 100 pessoas, nós vamos ter 10 verdades, né? A proposta da inovação centrada no ser humano é que nós vamos fazer pesquisas de insights, ou seja, pesquisas qualitativas. Nós vamos conversar com as pessoas em profundidade. Então, conversando com 10 pessoas, nós vamos gerar 100 insights para a equipe. E isso é muito importante para você conseguir soluções inovadoras. Agora, é importante a gente distinguir insight de instintos e de intuição. Então, um instinto, ele é um comportamento animal, inconsciente, tá? É a preservação da vida, é a defesa da vida. A gente também tem o instinto materno, né? São coisas primárias, né? Depois a gente tem a intuição, que é aquela voz interna. Alguma coisa está dizendo para a gente que a gente tem que resolver, ela ocorre no subconsciente e ela passa pelas nossas emoções. Então, ela acaba sendo um pressentimento. Agora, o insight, né, como eu tinha mostrado no slide anterior, por que é importante o insight para o processo de inovação? Porque a gente ganha muito conhecimento através das pesquisas, através de um processo cognitivo que ocorre de forma consciente, não no nosso inconsciente ou subconsciente. Então, a nossa habilidade de conseguir conectar as coisas. Então, para a inovação centrada no ser humano, a gente precisa ter muitas informações, a gente precisa ir para campo para poder entender essas necessidades e olhar o que as pessoas estão sentindo e conversar com as pessoas. Aqui também tem um estudo interessante do cérebro trino. Depois da Segunda Guerra Mundial, Paul MacLean, ele começou a estudar o cérebro para entender como é que a gente toma decisões, né? Eles estavam querendo entender, na guerra principalmente, como é que eram tomadas as decisões. E aí ele chegou a uma conclusão que o nosso cérebro ele tem 3 partes. Ele tem uma parte mais primitiva, que é a reptiliana, que é aquela que garante para a gente o instinto. Aquela que, por exemplo, eu estou falando com vocês agora, eu não estou controlando o meu coração bater, que meu sangue está correndo pelas veias. É essa parte do meu cérebro que comanda. Depois tem o segundo nível, que é o límbico. Ele vem do desenvolvimento dos mamíferos também, mais primitivos, e ele é o que passa pelas emoções e pelos sentimentos. A parte final, que é o neocórtex, é a parte que se desenvolveu no final da nossa evolução, mais recentemente, que é a parte mais racional. Então, nós temos uma parte instintiva, nós temos uma parte intuitiva e nós temos uma parte racional. E os insights, como é que eles acontecem? A nossa busca nesse tipo de metodologia é ganhar insights. E você só consegue ter insights através de observações profundas, etnográficas, como se a gente estivesse usando técnicas de antropologia. Com isso, somado ao conhecimento tácito, ou seja, a minha bagagem, o que eu conheço, mais as inferências que eu estou fazendo, o porquê das coisas, eu consigo ter diversos insights que vão me levar, são caminhos que me levam para soluções. Tem definições de insight do dicionário de Oxford que fala, né, em termos de etimologia, que é uma visão mental, né, o insight, mas ele está muito ligado à percepção, tá? É a penetração através do entendimento. O insight, dentro dessa interpretação, ele passa pela coisa do processo cognitivo, né? E um bom insight, ele precisa ser um acontecimento novo. É alguma coisa que desperta o nosso interesse. É o ahá, né? Bom, mas o que são necessidades, né? Então, a gente precisa diferenciar um pouco as necessidades das pessoas. Nós estamos resolvendo problemas de seres humanos. Então, nós temos necessidades explícitas e as implícitas. Vou mostrar aqui para vocês, nessa metáfora com um iceberg. As nossas necessidades explícitas são aquilo que a gente consegue falar ou pensar, né? Então, eu falo e eu faço
mas de uma forma estruturada, eu consigo me expressar, né? Depois tem a parte do inconsciente, isso aqui é consciente e tem a parte inconsciente, mas eu, de fora, eu consigo observar a pessoa utilizando um serviço ou um produto. E tem as necessidades tácitas e latentes, que são aquelas mais profundas, que eu só consigo tirando com algumas técnicas, algumas ferramentas especiais. Então, é importante essa separação, porque muitas vezes as pessoas têm necessidades que elas não conseguem expressar, e é aí que a gente consegue trazer grandes inovações. Agora, por que a gente tem essa dificuldade tão grande de percepção para a inovação, que acaba sendo uma barreira? Porque o ser humano, ele é um ser de hábitos, é como escovar o dente. A gente escova os dentes todos os dias e a gente acaba tendo hábitos que levam a rotinas, que nos levam ao status quo, e isso acaba se sedimentando como um costume. Então a gente tem que atuar nos modelos mentais das pessoas, para poder despertar essa percepção. Então nós somos criaturas de hábitos e se a gente solucionar os problemas da maneira que a gente sempre fez com os nossos hábitos, nós vamos conseguir ter uma solução incremental apenas. Então a gente precisa pegar o problema, quebrar esse hábito, romper esse ciclo do hábito, do costume, do status quo, com soluções criativas para ter as melhorias radicais. Tem técnicas para a gente entender as necessidades. Primeiro, nós como observadores, como pesquisadores, temos que, primeiro, deixar de lado os nossos preconceitos, os nossos pré-julgamentos, que a gente carrega com a gente. Então, tem que ouvir atentamente e observar de forma neutra. Notar contradições entre o que as pessoas dizem que fazem e aquilo que elas realmente fazem. Ouvir as histórias das pessoas. A melhor maneira de se conectar com as pessoas é através de histórias. As pessoas conseguem trazer as frustrações e as grandes emoções e sentimentos pelas histórias. Ficar atento aos jeitinhos, né? A gente acaba dando um jeito no dia a dia para os problemas que a gente tem. Então, como observador, você tem que ficar de olho nisso daí e separar necessidades e soluções. Quando a gente pula direto para uma solução, a gente acaba convergindo rapidamente e a gente pula uma fase muito importante de poder trazer novas soluções diferentes e novas alternativas. E aqui é muito importante que a gente interpreta e a gente julga tudo que a gente vê. Um exemplo, a gente está olhando essa gravura aqui, é uma janela, e a gente já começa a imaginar o que os casais estão conversando, se eles estão jantando, se eles estão bebendo. Então, mesmo sem a gente saber o que está se passando, a gente começa a passar uma história na nossa cabeça. Então, como observador, você tem que ser uma pessoa neutra para tirar os seus preconceitos e conseguir ver de uma maneira isenta dos seus próprios modelos mentais. Então, o entendimento do problema ele passa por observações e entrevistas. E a gente usa, nessa fase, a empatia, né? A gente já tinha falado da empatia, da importância dos neurônios espelho, né? Os bebês, eles não têm capacidade de empatia, mas eles aprendem com o tempo essa capacidade. E por essa conexão afetiva que a gente tinha visto lá no Homo erectus, no Homo sapiens, a gente consegue se conectar com as pessoas, se colocar no lugar das pessoas. Então a gente faz uma triangulação para a empatia, que é entrevistar o que as pessoas dizem que fazem, observar as pessoas no local que elas estão, no contexto delas, e vivenciar, né? Se a gente vai projetar por exemplo, a fila de uma emergência de um hospital, a gente tem que passar pela fila para entender qual que é a dor das pessoas. Aqui tem um exemplo de um texto que vocês podem ler. Esse texto está com as palavras trocadas, só que se a primeira letra e a última letra estiverem no lugar certo, o nosso cérebro consegue se adaptar e ler todo o texto. Então isso é muito bom do ponto de vista do nosso automático do cérebro, mas ele também é perigoso, porque a gente acaba lendo e vendo aquilo que a gente está acostumado. Esse é um outro exemplo de um conflito que há no cérebro, né? Se a gente lê a palavra amarelo, mas não está na cor amarela, a gente tem um conflito entre as palavras e as cores. E a experiência da percepção, ela tem que ser olhada com muito carinho, porque ela é uma função cerebral. Então, quando a gente olha um objeto, a gente tem os estímulos sensoriais, não só a visão, né? Os 5 sentidos acabam nos trazendo a experiência da percepção, mas ela acaba passando pelas nossas vivências anteriores, né? Pelo nosso próprio conhecimento tácito.
E a habilidade de ver de forma diferente é a habilidade do inovador. Então, as percepções visual e auditiva, elas sempre garantiram a nossa sobrevivência ao longo da evolução do ser humano. Então, tem alguns exemplos aqui. Bom, quando a gente olha essa composição de mãos, a gente já pensa numa imagem, né? Tem este caso também, que vocês podem ver, que dá uma ilusão de ótica. Aqui, por exemplo, nessa foto, se a gente olhar de primeiro, a gente não consegue ver, porque não tem uma definição muito boa, mas isso daqui, na época das cavernas, poderia ser um predador e poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Então, olhar com muita atenção nos detalhes. E tem o Gestalt, né, que é o processo de dar forma, de configurar aquilo que se coloca na frente dos nossos olhos, né? Isso daqui pode ser um jarro, mas também podem ser duas pessoas se olhando. Mais alguns exemplos, né? Aqui a gente tem dois velhos, ou então duas pessoas tocando uma serenata. Olhem com muito cuidado. Esse caso é um caso também que você vê, acaba vendo uma figura de uma pessoa ao fundo. Esse caso também. Então, a gente separar a percepção da ilusão, muito importante. E aí eu queria fazer um teste com vocês. Se eu chegar para vocês e falar agora, ontem eu fui numa cantina italiana jantar. O que vem na cabeça de vocês? Provavelmente as pessoas vão pensar em massa, numa toalha xadrez, num ambiente alegre, né, com muita comida, muita gente, com pizza, né? E se eu fizer um outro teste com vocês, eu fui viajar no final do ano de avião. Dependendo da última experiência que vocês tiveram, vocês podem pensar, bom, eu vejo um aeroporto totalmente lotado, ou se a pessoa teve uma ótima experiência, ela vai pensar em pessoas descontraídas. Então, as nossas experiências mais recentes acabam contaminando muito o nosso modelo mental. Um último teste, se eu falar, fui para a praia nas férias, quem teve uma última experiência muito boa pode pensar numa praia paradisíaca, ou você pode pensar numa praia totalmente lotada. E isso acaba influenciando a maneira como a gente percebe o mundo. E é muito ruim para a inovação. Se eu falar, imagine uma vaca, tá? Para o indiano, tem esse olhar sagrado da vaca. Tá? Agora, se eu fizer a mesma pergunta para um gaúcho, ele vai pensar num churrasco ou num rodeio. Então, o mesmo objeto, dependendo da cultura ou da pessoa que está olhando, ele tem significados diferentes. Então, a gente já viu aqui as necessidades, que podem ser as explícitas e as implícitas, né? E aqui, muito importante, a gente diferenciar as necessidades das soluções. Por exemplo, a necessidade que nós sempre tivemos de guardar dados, né? Então, antigamente, a gente guardava dados com cartões perfurados, depois a gente passou para disquetes, passou para CD, pendrives, e hoje em dia a gente está colocando os nossos dados na nuvem. Então, a necessidade não mudou muito, mas as soluções foram evoluindo. Então, as empresas, as organizações que conseguem entender profundamente as necessidades, elas têm uma vantagem competitiva muito grande. Fazer entrevistas também de forma empática é muito importante, né? Então, a gente vai fazer uma pesquisa, conversar com a pessoa, então a gente primeiro precisa se apresentar o projeto, estabelecer uma relação de empatia, uma conexão olho no olho, né? Tentar evocar histórias para que as pessoas contem aquilo que é mais profundo para elas, explorar as emoções e depois questionar algumas afirmações, retomando e perguntando muito por quê, para saber qual que é a solução. Esse aqui é um desafio de projeto que aconteceu esse ano entre a universidade, entre a USP e a Embraer, para pensar como podemos melhorar a experiência de viagens aéreas para pessoas em cadeiras de rodas. Então, se a gente for usar os princípios que a gente falou até agora, principalmente empatia, a equipe deveria usar uma cadeira de rodas para poder entender qual que é o problema, qual que é a dor que a pessoa está sentindo. Vivenciar o problema dessas pessoas. Bom, com isso, a gente chega ao final desse nosso aprofundamento no processo de inovação centrada no ser humano, e fica aqui uma reflexão para a gente pensar a maneira como a gente percebe o mundo. Então, é muito importante, quando a gente estiver olhando uma cena de um problema, a gente esquecer os nossos modelos mentais, as nossas experiências anteriores, olhar realmente com olhos
novos, olhos frescos, como se fosse uma criança, né? Ou como se fosse um turista. Vocês já perceberam que um turista, quando chega num lugar, ele percebe todos os detalhes. Então, tenha o olhar do turista quando vocês forem olhar uma cena de um problema e faça uma conexão com as pessoas quando vocês fizerem entrevistas. E com isso a gente termina mais essa aula.